Lugares altos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, nós estamos alegres porque é mais um final de domingo que estamos reunidos aqui para louvar, adorar, estudarmos a palavra do Senhor, na esperança de sairmos daqui diferente do que nós chegamos. Porque se nós apenas frequentarmos uma reunião por compromisso, nada altera na nossa vida. É porque nós precisamos estar aqui para buscar uma transformação de vida. Primeiro nós precisamos sentir a necessidade de transformação de vida. Quando nós sentimos essa necessidade de transformação de vida, aí nós começamos a buscar essa transformação. Amém? Então vamos falar com o Senhor para que Ele venha nos assistir,
pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que Ele possa ter total liberdade no nosso meio e possa tocar em cada um de nossos corações, para que possamos absorver os ensinamentos aqui, que serão aqui comentados, e que sejam abençoados suficientemente para nos transformar. Nós, a única coisa que nós precisamos aqui nessa vida é transformação de vida. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Nós adoramos o Teu nome, damos graças ao Senhor, porque a cada dia nós temos tido experiência com o Senhor. Temos visto, meu Pai, com nossos próprios olhos, com o nosso sentimento, nosso coração, passa pela nossa mente, meu Pai. Qual é a situação do mundo? É um mundo corrupto, ingrato, cheio de maldade, cheio de idolatria, e nós estamos inteiramente misturados nisso, porque nós somos produto disso. Mas, pelo Teu amor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que vem para nos lavar e nos purificar de todo mal, redimir os nossos pecados, nos dar consciência que somos pecadores, e que o mundo jaz no maligno. Nós pedimos ao Senhor que venha ter total liberdade no nosso meio, falar em cada coração. Pois nós temos experiência a cada dia, que de nós mesmos nada podemos esperar, mas que o mover do Teu Santo Espírito é que será a nossa transformação. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Evangelho de João. Capítulo 11. Não sei se os irmãos já perceberam, eu tenho feito todo estudo do Evangelho de João, desde o capítulo 1, agora nós estamos chegando no capítulo 11. Mas eu tenho feito, diariamente tenho feito comentário para a nossa reflexão dentro do Evangelho de João, desde o capítulo 1. E tem também sempre pregado no assunto da semana que foi comentado lá no Reflexões, que todos os membros do grupo recebem diariamente. Hoje, eu vou fazer uma pequena modificação aqui, que hoje nós vamos falar no capítulo 11 a respeito da ressurreição de Lázaro. Porque a primeira coisa que nós precisamos de entender o porquê da ressurreição de Lázaro. Por quê? Antes disso, eu vou dizer o seguinte: esse texto da ressurreição de Lázaro, ele está contido em 46 versos. Hoje nós vamos até sexta-feira, que foi a última reflexão, nós falamos até o verso 23. Então nós vamos fazer um comentário até o verso 23. No próximo estudo presencial, nós vamos tocar do 24 até o 46. Então, para as pessoas ficarem com isso no coração e na mente, que nós vamos terminar esse estudo na minha próxima pregação, se assim Deus permitir. Mas nós vamos, primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: se nós lermos o capítulo 11 todo, nós vamos chegar aqui, vamos chegar no verso 46, nós vamos chegar no verso 46, não estou lembrando de nada o que aconteceu a respeito da ressurreição de Lázaro, porque nós lemos mecanicamente. Nós, que eu digo, é a maioria. Muitas pessoas têm um sistema diferente de ler. Mas
Primeira coisa, o estudo da Bíblia, ela tem 3 situações que nós não podemos abrir mão. Sem essas 3 situações, nós não vamos entender o que está escrito aqui. Primeiro, o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Isso é um primeiro. O segundo, nós temos que saber o seguinte: qual a mensagem profética desse texto? O que esse texto deixa para ser visto no futuro? E qual a mensagem espiritual que o texto deixa? Então, qualquer texto na Bíblia que nós vamos ler, estudar, pode ser no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos que saber primeiro onde foi, o que aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu e quando aconteceu. Isso é primeiro, tem que saber isso. Segundo, nós temos que saber o seguinte: qual a mensagem profética, o que esse texto está falando, o que acontece. Então, isso foi falado há 2000 anos atrás. O que nós já vimos que aconteceu. Então, o que se diz com isso? O cumprimento da profecia. Todos nós vamos ver, tudo que nós estamos lendo aqui, nós vamos perceber que já aconteceu profeticamente, todos nós já percebemos isso. Mas qual é a mensagem espiritual? Qual que é a mensagem espiritual? Qual que é a mensagem de Jesus? O que nos deixa a esperança espiritual? O que nós podemos perceber espiritualmente? Sem isso aí, nós não conseguimos aprender nada. Aí nós começamos, por exemplo, tem igreja que opta, por exemplo, Ministério da cura, da prosperidade, prosperidade, fica numa cantilena que não tem tamanho. Mas hoje nós vamos abre as suas Bíblias no capítulo de João, capítulo 11 de João, vamos ler, vocês vão só acompanhar, eu vou ler o texto bem devagarzinho para que seja bem percebido, tá bom? Vamos lá. Todos estão no capítulo? Então está dizendo aqui, João está comentando a ressurreição de Lázaro. A ressurreição. João está comentando a respeito da ressurreição de Lázaro. Aí diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Tá mostrando quem é a Marta. Nós já lemos muitas vezes na Bíblia quem foi Marta, quem foi Maria e quem foi Lázaro. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus. Jesus estava longe. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele que o Senhor gosta muito. Vocês são muito amigos, são muito íntimos. Um gosta muito do outro. Aí diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí está a profecia. A profecia, ao receber a notícia, disse Jesus, ele falou, essa enfermidade, ele já tinha morrido, ele já estava praticamente morto, ele já estava, ia morrer.
não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Por ela o quê? Por essa enfermidade, por esse caso, o Filho de Deus ser glorificado. É para todos que ouvir o que Jesus vai fazer futuramente, profeticamente, vai ressuscitar. Ao ressuscitar, já entrou no campo da espiritualidade, que um morreu, mas reviveu. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Jesus amava os três, do mesmo jeito. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Mas que amigo é esse que Jesus? O amigo dele está doente, ainda demorou dias para ir visitar. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Olha, em vez dele ir visitar o Lázaro, socorrer o Lázaro, ele foi para outro lado. E ele foi até criticado aqui. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e volta para lá. Quer dizer, em vez dele socorrer o Lázaro ou continuar para onde ele está, ele volta para a Judéia, onde ele foi escorraçado. Disseram-lhe os discípulos, ao 9 agora. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Depois nós vamos explicar o que é isso aí. 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nós vamos explicar isso na frente. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertar. Ele não tinha mais notícia. Nosso amigo adormeceu, ele morreu. Ele morreu. Espiritual. Ele morreu, mas vou despertar, vou ressuscitar. É uma metáfora. Se ele adormeceu, tá bom, ele vai acordar. Mas vou para despertar. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, se dorme. Deixa eu dormir. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Falou a respeito da morte. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Metáfora, para pensar, perguntar. Como é que é? Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então confirmou, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que ele lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Nós vamos explicar, mas só para dar um lembrete. Por vossa causa me alegro de que ele lá não estivesse. Por causa do Lázaro, ele alegre, lá não estivesse. Mas não é para salvar Lázaro, não. É porque, para que possais crer, eles, os discípulos, possam crer da divinidade de Jesus, do poder de Jesus. E, 14, né? É o 15. Para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Vai ter com o defunto? Deixou uma metáfora. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos seus colegas: vamos também nós para morrermos com ele.
Chegando Jesus, me encontrou lá já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Não estava perto. Dizendo, ó, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada na casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus o concederá. O que ela pensou aqui? Deus vai arrumar um lugar para ele no céu. É o que ela pensou. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então, meus irmãos, eu desafio qualquer um a ler isso aí direto, se consegue perceber a riqueza do texto. É difícil, é só pelo Espírito, é só pelo Espírito Santo que revela a palavra. Pois nós temos que orar, pedir revelação, estudar a palavra, fazer comparações, para a gente. Então, agora nós vamos entender aqui aqui mesmo. Como que ficou essa situação, para a gente entender no dia a dia. Dia a dia. Por isso nós, quando eu em particular, eu valorizo muito o estudo da palavra. A palavra é que nos transforma. A palavra nos transforma. Nós temos que entender o seguinte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é um fato. É o que nós estamos vendo aí, que é guerra, é corrupção, é enfermidade, uma complicação. Mas, alguns pensam, Deus é mau, Deus fez um mundo mau demais. Não, Deus não fez um mundo mau. O mundo foi amaldiçoado por uma desobediência. Mas isso é outro texto, é outro contexto para a gente estudar. O que nós temos que entender? Que o mundo é mau. E isso é muito fácil para qualquer um de nós saber. Nós podemos ter momentos felizes, momentos alegres, mas tem momentos de dureza, de preocupação demais, de medo demais, de sofrimento demais. Tem momentos de alegria, mas só sofrimento, só preocupação. A nossa cabeça vive no futuro, pensando o que pode acontecer. O mundo é mau. O mundo, para se ter paz no mundo, é preciso meditar diariamente no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, Jesus ensina como devemos caminhar para essa terra. Mas só entende os ensinamentos de Jesus quem recebeu o Espírito de salvação no coração. É o Espírito que revela, é o Espírito que direciona, porque o mundo está debaixo da malignidade, da maldição, sob a égide, sob o domínio de Satanás. Essa é a grande verdade. Mas vamos então dar uma... Eu quero dizer que o que nós vamos ler aqui em 7 divisões pequenininhas, para a gente compreender melhor esse estudo. E é assim que foi passado lá em reflexão. Todo mundo tem lá no grupo do dia
Não pus a data, não. Não pus a data, não. Mas está lá. Aí nós vamos ver, tá, o seguinte, a primeira divisão diz, nós vamos falar do versículo 1 ao 4, que diz assim, versículo 1 e 2. Vão acompanhando aí pela Bíblia. O que o versículo 1 e 2 está ensinando, está falando, está relatando sobre a ressurreição de Lázaro? Capítulo 11, João, versículo 1 e 2. Identifica-se quem é o Lázaro. Está falando quem é o Lázaro. Amigo de Jesus e irmão de Maria e Marta. Versículo 1 e 2. É isso que ele está ensinando. Não está dizendo que Lázaro é um sujeito espetacular, não. Ele está dizendo que Lázaro é amigo de Jesus. Não está dizendo que Lázaro é santo, não. Aí tem muita gente que não tem nome de Lázaro por causa do São Lázaro. Eles são... O verso 3 explica o seguinte. As irmãs mandam notícias a Jesus a respeito da enfermidade de Lázaro. As irmãs, João está relatando que as irmãs mandou notícia a respeito da enfermidade de Lázaro para Jesus, que é amigo dele. O verso 4 diz assim, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas que o nome do Pai Celeste fosse glorificado no Filho de Jesus. Então, a enfermidade não é para matar, mas é para glorificar o nome de Deus. Que ele morreu e foi ressuscitado. Aonde está a glória? Está no Lázaro ou está em Jesus? Jesus. Jesus aqui ressuscitou lá. Tinha 4 dias que estava sepultado. Então, por isso é que eu disse, então, onde e quando ocorreu o fato, qual a profecia apontada, qual o fator espiritual, todos esses fatores advêm da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela isso. Então, vamos agora dar uma decifrada nos versos 5 a 10. Os versos 5 e 6 diz o seguinte, essa família dos 3 irmãos conviviam com estreita intimidade com Jesus. Todos os 3 tinham estreita intimidade com Jesus. Jesus tinha muita amizade com ele e eles com Jesus. Eles não eram discípulos comuns, eles eram amigos íntimos de Jesus. Verso 7. Jesus espiritualmente já conhecia o que se passava com Lázaro. Espiritualmente ele já sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Sabendo que ali estava mais uma oportunidade para a glorificação do nome do Pai. Ali está uma oportunidade desses discípulos saberem, das irmãs de Lázaro saberem, e de todos aqueles que visitam, estão levando as condolências ali para aquela família da morte de Lázaro, saber glorificar o nome do Pai no Filho. Verso 8. Os discípulos referiam-se ao fato dos versos 39 e 40 do capítulo 10. Leia aí para mim o que está no capítulo 10, no verso 9 e 10. Eu pus aí. Ah, está aqui, está aqui. 10. Verso 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Está dizendo que nesse ponto, que está lá no capítulo 10, no verso 39, está dizendo, nesse ponto procuravam outra vez prender, mas ele se livrou de suas mãos.
aqueles fariseus, aquelas autoridades eclesiásticas, religiosas, políticos, queriam prender Jesus. Então Jesus livrou-se das suas mãos. Era esse texto que eles estavam referindo. O verso 40, só para completar, 39, 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Quer dizer, Jesus, mesmo sendo Jesus, como ele estava andando aqui na terra, não era como Deus, mas como homem, ele usava de prudência, respeitava os perigos. É como muitos crentes, nós falamos, Deus está comigo. Não tem nesse negócio, não. Isso é gogó, feijão, conversa viada. Deus, enquanto ser humano caminhando por aqui, Jesus, enquanto ser humano caminhando por essas terras, ele usava de prudência. Então, chama a nossa atenção, nós devemos ser prudentes em todos os fatos que nos ocorrer. Não podemos sair fazendo o que nós queremos, não. Prudência. Jesus é prudente. Está aqui como homem. Aí o capítulo 9, o verso, como é que é? É verso 9? É o texto agora, 9 e 10. Esse é o terceiro, né? Não, segundo. Agora é o 9 e 10. 9 e 10. 9. Esses dois versos são vistos no aspecto cultural. É exatamente ali onde eu falei. Verso 9. Respondeu Jesus: não são 2 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E depois ele disse, e à noite, né? Ele fala sobre a noite. No verso 10 ele fala. Mas, se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Jesus quis dizer o seguinte. Esses dois versos são vistos no aspecto cultural. Não tem nada de andar de dia, andar de noite, é cultural. Aí ele ensina. Ali viviam judeus que consideravam o dia dividido entre o nascer e o pôr do sol. Os judeus e outros. Como também outros povos. Mas os romanos e outros povos consideravam o dia completo de meia-noite a meia-noite. Então é cultural. Jesus está falando ali em termos de cultura mundana, questões de divisão do dia. Não tem aspecto nenhum espiritual aí. Aí nós vamos, aí o verso, mas Romano e os povos consideram o dia completo entre meia-noite, entre meia-noite e meia-noite. Jesus, porém, foi, é e sempre será a luz do mundo. Nós temos que crer nisso, que a única luz que tem é Jesus. Não tem religião nem evangélica, nem católica, nem filosófica, não tem papa, não tem bispo, não tem pastorzão, não tem rezador, não tem nada. É Jesus que é a luz do mundo, não existe outra luz. Não existe o Trump, nem o Bolsonaro, nem Lula, nem o Zé de lá, não Zé. Luz é Jesus. Jesus é a única guia, é Jesus. Quem quiser andar em paz tem que seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus. Não existe outro. E não adianta a gente ficar querendo defender fulano, somos todos iguais. Todos os homens que nasceram, homem e mulher que nasceram nessa terra, é igualzinho. A única coisa que difere é cultura, é condições econômicas, mas os homens são igualzinhos. Então, a luz é Jesus. E é isso que nós temos que crer. Senão,
Nós ficávamos crendo aqui que a igreja é tal, que fulano e tal, que o Papa não sei o quê, ele, o presidente não sei o quê. Nós estamos no emaranhado, é como andar na Tiririca. Quem conhece como que anda na Tiririca? Tiririca é um tempo que pega, você sabe aqui, ela pega de cá, pega de cá. O mundo é isso, é andar na Tiririca. Então, o grupo que fala do 11 ao 15, verso 11 ao 15. Verso 11 ao 15 é aquele que fala a respeito do... vossa causa me alegro de que lá não estivesse, porque... 11 ao 15. Isso dizia, depois de acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. E aí, então vamos entender. O verso diz assim, verso 11 ao 13. Jesus fala metaforicamente, subjetivamente com os seus ouvintes. E fala metaforicamente para a pessoa ter que perguntar, se não entender, tem que perguntar. Tem que perguntar se não entendeu. O 13, os ouvintes nada entenderam. A metáfora, Jesus fala a respeito da morte. Os ouvintes entenderam do repouso do sono. Jesus sempre, tudo que Jesus fala é por metáfora. Ele nos força a entender. Então, quem não tem interesse nos ensinamentos, ele vacila, ele não pensa. Não pensa, entra aqui e sai cá. Por isso que é um perigo de você, eu li a Bíblia de capa a capa. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Verso 14, 15. Jesus afirma, Lázaro morreu. O fato que alegrou Jesus foi por mais uma oportunidade da manifestação de seu poder. O meio metafórico possibilita ao ouvinte uma oportunidade para pensar, possibilitando o entendimento por comparação. Verso 16 ao 23. A história humana de Jesus com essa família é muito interessante. Verso 16. Uma opinião tomada precipitadamente, muito comum em nossas emoções, é aquele papo do Tomé. Confirma a história humana, verso 16. Uma opinião tomada precipitadamente, muito comum em nossas emoções. O verso 16, o que é que fala o verso 16 aí? O 16 fala que... Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrer. Tomada de opinião precipitada. Ele não sabia nem de quem ele estava falando. Então vamos lá, 17. E 18. 17. Confirma que o corpo já devia estar em decomposição. Ele tinha 4 dias que estava morto, já estava em decomposição. 18. A distância não era tão grande, poderia ter ocorrido a visita num tempo menor. Jesus poderia ter visitado ele num tempo menor. No entanto, ele deixou ele morrer para que viesse ser glorificado o nome do Pai na pessoa dele. Verso 19 e 22. A ocorrência do fato, morte de uma pessoa, está dentro dos mais normais acontecimentos. É normal morrer, toda a vida morreu, vai continuar morrendo. Não precisa de... Pode até sentir uma morte, mas a morte vem para todos, não tem chance.
Não tem santo. É normal. O verso 19 está falando a ocorrência do fato, morte de uma pessoa, está dentro dos mais normais acontecimentos. Você pode sentir, mas é normal. Você não pode ficar amarrado a uma morte de uma pessoa a vida inteira. Isso é idolatrar, que é condenado pelo Evangelho. 23. A declaração de Jesus foi proferida profeticamente, pois veio acontecer imediatamente após a sua declaração. Jesus declarou e já aconteceu. É profético. Mas ele declarou primeiro, antes de acontecer. Declarou e aconteceu. Os milagres de Jesus são marcas indeléveis para a experiência humana. As experiências que nós temos com Jesus é experiência para a nossa vida. É a nossa experiência com Jesus que é o fundamento da nossa crença. É a experiência com Jesus que é espiritual, é que vai fortalecer a nossa vida. Não existe outra forma de crença. Não existe. É nossa experiência com Jesus. Agora, nós precisamos a experiência, ela é muito pessoal, é individual. Às vezes, aquilo que a gente julga como uma experiência, não é uma experiência. Experiência é aquilo que foi feito na sua vida, ou na minha vida, ou de quem seja, que não havia a condição de ser feito. Não havia condição de ser feito. Não existe nenhum sequer que não tenha tido ou sentido uma experiência pessoal com Jesus. Todo mundo tem uma experiência pessoal com Jesus. Muitas vezes a gente não valoriza. É muito comum, às vezes uma pessoa, eu vim estudar, a pessoa sarou, nós oramos. E oração? Para com isso. Jesus, a experiência é de Jesus. Jesus sabe por quê. Não é, eu não estou dizendo que não deve orar. Nós devemos orar sempre, para a salvação da pessoa. Às vezes nós estamos orando com a finalidade com a pessoa, que se acontecer aquilo que nós desejamos para ele, vai ser ruim para ele. Vai levar ele para o buraco. Um exemplo disso é dinheiro. A pessoa às vezes fica rica, fica insuportável. Torna-se insensível, torna-se arrogante, prepotente, cheio de si. Ganha dinheiro e perde a serenidade. Mas muitos que negligenciam essa oportunidade, pelos mais variados motivos, mas muitos que negligenciam essa oportunidade, pelos mais variados motivos, o Evangelho é sábio e rico. O Evangelho é sábio e rico. Ele sabe a hora de tocar o nosso coração, sabe quando, como, e tem sabedoria para transformar a nossa vida. Muitas vezes nós falamos, fulano de tal perdeu as duas pernas, fez isso, aconteceu, castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É um acontecimento na vida que pode ser exatamente a oportunidade para ele parar de andar, ou muitos estão presos, parar de andar, ou não ter liberdade, para ter tempo de encontrar, de observar a presença de Jesus nele. Muitas vezes nós estamos numa prostituição,
Aquela prostituição é o caminho que nós vamos encontrar com Jesus. Que às vezes a gente acha que a prostituição é muito bom, mas é lá na prostituição que nós vamos ver o que é a prostituição. É a oportunidade que nós vamos arrepender dos nossos comportamentos e voltar para Jesus. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra para a nossa meditação. Está aí, tudo que foi lido aí, está no grupo e é fácil de recorrer. Se tem interesse, nós precisamos de ter interesse nas coisas do Evangelho. Amém?